Ok. Bom, então, olá a todos. Meu nome é Cláudio Coutinho, né? Meus alunos já me conhecem. Esse vídeo que eu vou gravar aqui, eu vou tentar demonstrar de forma resumida, né? E bem objetiva a construção do aplicativo que a gente está fazendo na disciplina de programação de dispositivos móveis da Unifespa, né? Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Então, a gente vem fazendo esse desenvolvimento, né, em sala de aula, só que muitos alunos não tiveram contato ainda com a plataforma de desenvolvimento do Android e alguns conceitos são meio complicados, às vezes a gente tem que repetir, tem que voltar, certo? E aí alguns me pediram para gravar esse vídeo porque estavam meio perdidos e não sabiam exatamente de onde começar, como começar, né, e como aplicar realmente os conceitos que a gente tem visto no, na disciplina, certo? Então, aqui nesse vídeo eu vou fazer do zero, desde a criação do projeto até, pelo menos vou tentar chegar no objetivo, que é um aplicativo funcional, com dois activities, né, duas telas ali se comunicando, e é um aplicativo simples que vai tentar simular uma lista de compras de supermercado, onde a gente consegue adicionar novos itens na lista de compras, né? E, e visualizar essa lista, né? Podendo alternar entre uma tela e a outra. E esse desenvolvimento desse aplicativo simples, ele vai servir de base para as atividades avaliativas que a turma vai fazer posteriormente, ok? Vai ser vai ser basicamente em cima desse aplicativo que vai ser feita essa atividade avaliativa. Muito bem, então, eu vou começar compartilhando aqui a minha tela, certo? Então, eu acredito que vocês estejam me vendo também, acredito pelo menos. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá, a tela está mostrando, né? Então, muito bem, gente. Esse aqui é o Android Studio, tá? É a plataforma que a gente tem usado. E a gente vai criar um projeto totalmente do zero, que é para os alunos irem seguindo passo a passo, né? Então, primeira coisa, vejam que não tenho nada aqui ainda, né? Mas a gente pode criar um novo projeto aqui em cima. Ó. Acredito que vocês estejam vendo a seta do mouse. A gente clica aqui nesse botão New Project, e assim, o Android Studio, né, só abrindo parêntese aqui, ele está em inglês, né, não acredito que haja possibilidade de ter a tradução. Eu confesso que eu não fui a fundo procurar, porque o meu sistema aqui do Windows, ele está em inglês, então muitas vezes o aplicativo ele usa o idioma nativo do sistema, né? Mas é possível que tenha em português. Mas eu acredito que não, tá? É um chute. A gente pode verificar isso depois. Então, é muito importante também que a gente use os conceitos aqui em inglês, porque para os alunos e até as pessoas que estiverem vendo esse vídeo se situarem, né? De saberem exatamente o que eu estou falando. Muito bem. Então, gente, a gente vai criar aqui uma activity vazia, tá? A gente vai usar esse preset aqui do Android Studio. O que é um pouco diferente do que a gente fez em sala de aula, porque a gente começou com esse, que é totalmente vazio, né? Sem atividade nenhuma, sem nenhuma activity, né? Vamos usar o termo técnico, né? Activity. Só que usando essa opção, a gente tem que configurar todo o manifesto do aplicativo, tem que criar o layout, né? E assim, por mais que eu ache isso importante para quem quiser realmente aprender a programar em Android, não é algo que a gente precise fazer sempre. Na verdade, conforme o tempo vai passando, a gente vai ganhando experiência, é muito importante a gente aprender a usar os presets do Android Studio, ok? Então, eu vou usar esse aqui, que a gente até usou em sala, né? Mas a gente vai começar do zero realmente com esse aqui, tá bom? Só um comentário que eu falei em sala de aula, né? Vocês podem notar que esses dois presets aqui, eles têm uma cor diferente dos outros, né? Que tem aqui embaixo, tá? Porque essa cor sugere que o sistema vai ser feito em Android, em Kotlin. Seria a linguagem
básica da Activity, né? Só que a gente tem trabalhado com Java até por conta da familiaridade que os alunos já têm por terem visto essa linguagem na disciplina de programação orientada a objetos, que inclusive foi comigo. Então, eu acho bom, né, válido a gente realmente manter o Java. E aí, a cor dos presets com Java é essa outra aqui, né? Você tem aqui um roxo, acredito eu, e aqui um verde, né? Acho que pode ser chamado de verde. E tem vários outros presets, a gente pode procurar depois como é que usa, mas a gente vai escolher aqui do preset onde tem fone e tablet, porque o nosso intuito é fazer um aplicativo simples para um smartphone, que é o dispositivo que a grande maioria da população usa, né? Os sistemas Android. Então, a gente vai selecionar aqui, clicar em Next, a gente pode dar aqui, então, um nome para o nosso projeto. Eu vou chamar de lista de compras, tá? Vai ser o nome do nosso projeto. E notem aqui que o pacote, né, ele recebe esse nome que foi configurado por mim anteriormente, e por isso que o Android Studio já incluiu esse prefixo, que é o br.com.unifespa, indicando que é um pacote, né, o pacote principal, indicando que é algo desenvolvido na Unifesp. Em seguida, então, a gente tem aqui o nome do projeto que ele coloca automaticamente. De resto, a gente não vai mudar em nada, mas é muito importante que vocês verifiquem se está tudo igual, se está tudo condizente aqui, né? Não vamos usar o Kotlin, vamos usar o Java, como eu já falei. E a versão do Android, a gente pode deixar nessa Android 7.0 para, assim, manter uma consistência, né, entre o que eu estou fazendo, o que vocês estão fazendo e também, como o próprio Android Studio está dizendo aqui, manter uma taxa de compatibilidade com aproximadamente 95% dos dispositivos, né? Então, essa questão da compatibilidade ela é muito importante, tá? Então, a gente vai seguir, vai clicar aqui em Finish, e após fazer isso, opa, o Android Studio veio para minha outra tela aqui. Após fazer isso, notem que ele vai criar, né? Ele vai construir o nosso projeto, né? De forma que todas as configurações, todos os arquivos ele está criando. Se você reparar aqui do lado, está escrito loading, ele está carregando toda a árvore dos diretórios, né, que a gente vai usar aí no nosso aplicativo, tá? Pronto, ele vai, dependendo das configurações do computador, pode ser que demore um pouco mais. Quando terminar de construir, ele vai mostrar aqui a árvore, né? Ele vai mostrar que já criou a activity principal, ele chamou de main activity, que seria a activity principal, né? A gente vai fazer algumas alterações aqui, mas eu queria salientar primeiro, aqui é muito importante que a gente deixe, olha aqui nesse menuzinho, a gente deixe na visualização Android, porque ele foca exatamente, enfim, nos arquivos que a gente realmente vai mexer aqui no nosso projeto, tá? Se você botar aqui em Project, ele vai mostrar uma lista mais completa, né? Só que tem coisas aqui do Gradle, né? Que é a camada de software responsável pelo build do nosso software, do nosso aplicativo, que, assim, não é necessário para a gente agora, nesse contexto, que pode gerar algum tipo de confusão, tá? Então, a gente quer realmente o quê? Focar somente nos arquivos que a gente vai mexer, que, como eu falei em sala de aula, são dois. O arquivo da Activity, que no caso aqui vai ser uma classe Java, representado por um código Java, e o layout, que vai ser representado por um arquivo XML. Esses dois arquivos eles ficam se comunicando para poder gerar a tela que a gente vê, né, quando está usando o aplicativo de fato. Tá? Então, cada tela, aqui falando de forma simplificada, vai ser representada por uma dupla de uma classe Java, que é Activity, e um arquivo XML, que é o arquivo de layout. Beleza? Então, gente, primeira coisa que eu queria fazer aqui, antes da gente mexer no código de fato, é chamar atenção aqui para o nosso simulador, para o nosso emulador, né? Se você clicar aqui na barrinha do lado, onde tem Device Manager, ou seja, o gerenciador de dispositivos, vejam que eu já tenho um emulador aqui que foi pré-configurado em sala, tá? Se você quiser criar um novo, só clicar aqui no botão Create Device, ele vai perguntar qual é o tipo de dispositivo que você quer, e aqui ele tem várias opções, né?
O que eu geralmente recomendo é que a gente use um que dê suporte à Play Store, porque caso haja atualizações na Play Store real, lá do Google, o Android Studio ele atualiza automaticamente aqui o seu dispositivo. É claro que a gente não está desenvolvendo aplicações em larga escala, que vão realmente precisar de novas bibliotecas, novas atualizações, mas é bom a gente manter uma certa consistência, uma certa comunicabilidade ali com a Play Store, porque no futuro a gente vai realmente visar desenvolver aplicativos que vão ser publicados lá. Então, para que a gente se acostume com isso, eu recomendo então que a gente use aqui, dentre as opções do Android Studio, o Pixel 4, né, que é o mais recente, é o dispositivo mais recente que dá suporte aqui às atualizações da Play Store, certo? Então, a gente vai utilizar ele, aí você clica aqui em Device, depois você tem que escolher o sistema que vai ser instalado nesse Pixel, né? E aqui tem as versões do Android, e assim, tem até a mais atual, né? A mais recente que foi lançada, que no caso seria o tiramisu, se eu não me engano, né? Eu confesso que eu estou por fora da nomenclatura da última versão, mas você tem aqui opções de sandbox, né? Sandbox geralmente são sistemas que você consegue mexer ali, configurar, otimizar da sua própria maneira, mas é bom a gente trabalhar com sistemas reais que vão funcionar em um sistema Android de fato. Até mesmo, porque é importante salientar, que a gente consegue é, transferir o que a gente está desenvolvendo para o nosso smartphone de fato, né? Aqui, ó, para o smartphone de fato. O aplicativo ele pode rodar aqui, se for Android, claro, né? E aí você consegue vislumbrar um pouco de como é que seria em smartphones em geral, tá? Bom, então, o que que eu faço, o que que eu fiz na sala de aula? Recomendei dos alunos usarem a versão S, porque ela é estável, garante que vai funcionar em sistemas mais novos e assim vai. Certo? Então, é essa que a gente está usando em sala de aula, é essa que eu utilizaria, né? E de resto, você pode dar um nome para o seu dispositivo virtual, que é o emulador, dizer qual é a orientação inicial, quando você iniciar, né? A gente deixa retrato, né, que é assim, essa orientação assim, vertical, porque, enfim, é como as pessoas usam. E tem outras configurações, mas a gente não vai mexer em nada, vai deixar do jeito que está aqui e clicar em Finish. E aí, eu não vou clicar em Finish porque eu já tenho um dispositivo virtual que foi criado, tá? Não preciso criar outro, mas caso você não tenha, clique em Finish. E aí, só queria chamar a atenção aqui para o seguinte, que é o fato de que se você não tiver feito ainda, pode ser que demore um pouco o download, dependendo também da sua conexão à internet. Que ele vai baixar o sistema Android todo para poder instalar nesse dispositivo virtual aí, tá certo? Então é bom aguardar, se você não tiver feito isso ainda. Eu já tenho, então não preciso fazer novamente. E aí, após você ter feito isso, ter instalado o sistema, ele estiver pronto, se você clicar aqui nesse botão de play, do lado do seu emulador, vejam que ele vai inicializar o dispositivo virtual, que é uma representação aqui do que seria um smartphone de fato, né? E aí a gente consegue testar em tempo real o que seria realmente o aplicativo. A primeira execução do emulador, geralmente, ela demora um pouco. Tá? Então, é bom, sempre que você for iniciar um projeto, já dar um start ali no emulador, para não deixar para fazer isso só quando realmente o código tiver sido editado, tá? Então, é muito importante a gente lembrar disso, tá certo? Esse celular, aqui, esse emulador, ele funciona como um aparelho normal, né? Se eu arrastar aqui para cima, ele mostra todos os aplicativos que eu tenho instalado nele. A gente pode notar que tem vários aplicativos, né, com símbolo do Android, porque são os aplicativos que a gente fez como teste na sala de aula, tá? Então, por isso que tem vários desses. Se o seu emulador for novo, zerado, então provavelmente não vai aparecer nenhum desses aí. Vai aparecer realmente só os aplicativos da Google que vêm instalados por padrão no Pixel 4, tá bom? A gente vai ficar trabalhando com esse emulador, ele já está funcionando aqui, já está rodando o meu, e aí agora sim a gente vai começar a mexer no código e vamos ficar trabalhando nesse paralelo aí entre código e teste, né? Porque é muito importante a gente ver se o aplicativo está se comportando da forma que a gente quer, ok? Então, eu vou minimizar aqui o nosso emulador temporariamente e a gente vai voltar a nossa atenção aqui para o código, tá, gente? Deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte.
Vejam bem, informações iniciais. Nós temos aqui a classe Java, que é a nossa activity, tá? Que vai indicar a lógica da nossa tela, o que vai acontecer na tela. E se a gente expandir aqui a pasta res, né, que vem da palavra resource em inglês, que significa recurso, você tem aqui um subdiretório layout. E dentro desse subdiretório layout, nós temos aí, então, o quê? O XML, o arquivo XML, que representa exatamente o nosso layout, quer dizer, a parte visual da nossa tela. Notem que, como a gente usou um preset para criar essa tela, essa activity, né? O layout ele já vem com uma informação aqui no meio, Hello World. A gente não vai usar isso. Na verdade, a gente vai testar do jeito que está, só para ver como é que funciona no emulador. E, enfim, a gente vai alterando aos poucos essa estrutura aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tudo que você alterar no seu XML vai ser visível essa alteração aqui no design, nesse preview, né, que a gente fala. Se bem aqui do lado superior direito, ó, se você olhar aqui onde tem Code, Split, Design, se você botar em Split, vejam que eu consigo dividir a minha tela entre o código e o preview. Então, qualquer coisa que eu alterar, por exemplo, vamos alterar aqui o texto do Hello World, né? Se eu alterar aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, Unifespa, desse jeito, vejam que o preview ele altera em tempo real, né? Eu não preciso executar, não preciso construir o projeto para visualizar essa alteração, tá ok? Então, é isso que a gente precisa entender. E eu recomendo que você desenvolva nesse formato aqui, pelo menos o layout, né? Separando metade da tela para o código, metade da tela para o preview. É claro que isso funciona somente no layout, né? A gente não consegue fazer isso na Activity. A Activity não tem versão visual, gráfica, a gente vai mexer só na lógica realmente, tá? Mas quando você vier para o layout, você consegue fazer essa diferença. Aí só um outro comentário que eu acho importante frisar, se você tiver criado do zero esse projeto e também não tiver configurado ainda isso no seu Android Studio, provavelmente aqui no design você vai estar vendo uma tela azul do lado dessa tela de preview, né? Aquilo é o que a gente chama de blueprint, que é como se fosse planta baixa, né, na tradução, que é uma outra forma de você enxergar como é que os itens da sua tela se comunicam e como eles se comportam ali na estrutura da sua tela. Mas a gente não vai precisar realmente disso, tá? A nossa aplicação vai ser muito simples, a gente vai usar um layout de fácil manipulação, então é só realmente se a gente fosse usar algo de maior complexidade que esse blueprint seria mais útil para a gente, tá? Nós vamos, então, deixar somente o preview sem o blueprint. E como é que a gente faz isso? É só você procurar aqui nesses botões aqui de configuração, você vai ter aqui esse que parece dois planos, um em cima do outro, né? Você clicar aqui, ele vai dar três opções. É o design, o blueprint e o design e o blueprint, que no caso provavelmente está assim, né? Então, se você quiser que suma, deixe só o design, o preview do design, você desmarca essa opção e marca realmente somente o design, que aí ele vai esconder o blueprint, só mesmo para a gente enxugar aí um pouco a tela, né? A gente focar realmente só no que a gente vai usar, tá bom? Então, essas são as informações iniciais que a gente vai precisar para mexer no nosso design, né, no nosso layout. E dito isso, só uma última informação, eu falei do arquivo Java, né, da classe Java da Activity, falei do XML, que é do layout, mas tem um outro arquivo que ele é muito importante, pessoal, que é o Android Manifest. Vocês podem encontrar ele aqui no subdiretório Manifests, né? Ele é um arquivo XML que ele não é nem de Activity nem de layout. Ele é um XML, mas ele vai ser responsável pelo quê? Por definir o fluxo do seu aplicativo desde o início, indicando quem é a tela principal, quem é a tela inicial, qual é o tema que vai ser usado nesse aplicativo, um tema pré-pronto, né? Qual vai ser o nome desse projeto, qual vai ser o ícone que você vai ver lá no seu aplicativo. Então, tudo é definido aqui, tá? Não tem relação com lógica de programação da Activity e nem com o layout da tela. É só realmente configurações que vão definir esses parâmetros que também são muito importantes, tá bom? Então, a gente vai eventualmente mexer nele também, não tanto quanto o layout e a nossa activity, mas ele também vai receber ali as suas manutenções, tá bom? Bom, então, primeira coisa, vamos executar aqui
esse aplicativo pronto do Android Studio para ver como é que ele aparece no nosso emulador. Para fazer isso, você pode ou clicar aqui nesse botãozinho de martelo, né, que é um Make Project. Ele vai construir tudo que você programou e vai executar lá no nosso emulador. Ou você pode simplesmente pressionar o Shift F10, esse atalho, que ele vai fazer essa construção, que a gente consegue ver aqui, né, na saída, se eu clicar aqui embaixo no Build, né, ó, ele está construindo e vai executar lá no nosso emulador. Vai executar lá no nosso emulador. Vamos aguardar aqui. Quando ele for executar no emulador, ele vai avisar. Ele vai dizer assim, executando no Pixel 4, né? Alguma coisa assim. Vamos aguardar aí. Notem que eu não tenho nenhuma ferramenta de edição de vídeo, né? Ah, tá aí. Eu ia falar que eu não tenho como pular isso para o conforto do visualizador, né? Mas então a gente aguarda, tá certo? Olha só, pessoal, tá aí. Ele rodou o preset, né? A gente nota que o texto que a gente mudou lá no layout, ele foi configurado aqui para aparecer também. Então, tá dessa forma. A gente já tem um aplicativo funcional, né? Mas só alguns comentários aqui em relação ao que a gente fez lá na sala de aula. Duas situações aqui que são o seguinte. Primeiro, lá na sala de aula, né, da disciplina, a gente tinha o que a gente chamava de action bar, né, que é uma barra que aparece aqui em cima, indicando o nome do projeto, e que é feito por padrão, né? Ele coloca por padrão o título da tela. Essa action bar, ela nos ajuda a entender o que está acontecendo ali naquela tela. É claro que essa é uma ferramenta que a gente chama de legada, né? Os aplicativos mais modernos de Android, eles não usam essa funcionalidade, mas para quem está começando, eu considero importante ter uma action bar, porque ajuda você a se localizar entre as telas, entre as activities que você está programando, né? E lá na sala de aula a gente fez a action bar. E uma dúvida que pode surgir é o seguinte: lá na sala de aula eu havia comentado com vocês o quê? Que para incluir essa action bar, bastava, aqui, se a gente voltar aqui no código, bastava você fazer a activity herdar dessa outra activity aqui, dessa outra classe. Seria a app compat activity. Antes a gente tinha só uma activity crua, né? E fazendo isso, não aparecia action bar. Aí eu falei para os alunos, ó, se você quiser que apareça, é só você colocar aqui a sua activity principal herdando da app compat activity. Isso era instantâneo. Mas então, Cláudio, por que que não está aparecendo agora essa action bar? Porque é uma questão de tema. O tema que a gente usava na sala de aula, ele é quando você cria um projeto sem activity nenhuma, que foi o que a gente começou fazendo, né? Fazendo na unha, né? Como a gente diz, fazendo na unha, do zero. O Android Studio, ele determina um tipo de tema para essa situação. Só que quando a gente usa esse preset da activity vazia, ele coloca um outro tema, que não tem action bar, né? E eu vou mostrar aqui para vocês onde é que a gente altera isso. Ó, vamos voltar aqui na nosso diretório res. Se você vier aqui em values, né, que são os valores do nosso projeto, bem aqui dentro tem um subdiretório chamado themes, ou temas, né, na tradução do inglês, que tem esse arquivo XML aqui, themes.xml, são os temas. Vamos abrir. Deixa eu só minimizar aqui rapidamente o nosso emulador. E o que que a gente nota aqui, pessoal? Esse arquivo ele define qual é o tema raiz, qual é o tema padrão da parte visual do seu aplicativo. E se a gente notar, qual é o tema que o nosso aplicativo está usando por padrão? É esse bem aqui, ó. E o que que a gente nota bem no final? No action bar. Quer dizer, sem action bar. Então, esse tema, por padrão, ele não vai ter action bar, mesmo que a gente queira colocar lá. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai alterar o tema que o nosso aplicativo usa, tá certo? A gente vai alterar esse tema aí. Nós não vamos usar esse que ele chamou, ó, ele deu um nome para esse tema de base.theme.lista de compras, tá? A gente vai criar um outro estilo aqui dentro desse arquivo, tá? Vamos lá então, né? Style name, vamos dar um nome aqui de deixa eu ver aqui.
Não, já sei. Ao invés da gente criar um novo, a gente pode alterar esse que já foi criado aqui, né? Ele está dizendo o seguinte, ó, o tema lista de compras, ele é baseado, ele tem como pai, né, como parent, esse tema sem action bar que foi feito aqui em cima. Vejam só, base.theme.lista de compras é exatamente esse tema que foi definido aqui em cima. Só que a gente não quer se basear nesse tema. A gente vai se basear em outro tema que tem a action bar. Então, a gente vai colocar aqui o quê? Ó? Se eu apagar essa parte e depois do theme apertar ponto, na verdade tem que apagar o base também. Espera aí, vamos lá. Theme. Agora sim, vamos apagar o base, né? O que a gente vai usar é exatamente esse primeiro que apareceu aí, pelo menos para mim, né? Se não aparecer para você, você pode procurar, que é exatamente esse, é o theme.materialComponents, tá? .light.dark action bar. Quer dizer, é um tema que ele tem uma action bar que é escura, que é exatamente o que a gente estava usando lá na sala de aula, certo? E agora sim ele vai usar um tema que tem action bar. E a prova disso é, espero eu, né, que ele execute. Vamos ver agora se o nosso projeto, vamos salvar aqui, né, Ctrl S. Vamos ver se agora ele coloca. Eu vou dar aqui um Shift F10. Vamos ver aqui no nosso pixel. Vamos ver, ele está construindo? Deixa eu ver aqui se ele está construindo. Eu acho que ele não construiu. Vamos voltar aqui para o nosso layout e tentar construir novamente. Vamos ver. Está construindo aqui. Vamos aguardar. Aí abriu o emulador. Bora ver se vai, né? Agora, ó, pronto. Apareceu agora a Action Bar. E assim, esse nome lista de compras, vejo que ele pegou do título do projeto, né? Então, a gente pode alterar isso. A gente vai ver como é que faz, tá certo? Mas eu queria só deixar isso claro, porque tiveram alguns alunos que seguiram o passo a passo lá da sala de aula e a Action Bar simplesmente não apareceu. É por causa do tema. A gente precisa trocar esse tema. A gente vai deixar esse tema aí, tá? Inclusive, a gente consegue alterar a cor da Action Bar, mas isso aí a gente pode ver depois, posteriormente, como é que faz, tá? Ele vai usar essa cor preta de início, tá certo? Bom, então, feito isso, tá? Já definimos nossa action bar. A gente vai fechar o themes.xml por enquanto, porque a gente não vai, por enquanto, mexer nele, né? A gente vai começar alterando aqui algumas questões estruturais da nossa activity, pessoal. Primeiro, o nome, tá? O nome, o Android Studio colocou inicialmente como main activity. A gente vai alterar isso porque o ideal é sempre você dar um nome que refira a que aquela activity serve, para que ela serve, o que ela está fazendo, né? E como é essa tela, deixa eu mostrar aqui de novo. Como essa tela vai ser a tela, peraí, sumiu aqui, Running Devices, pronto. Essa tela é aqui a gente vai mostrar a lista dos itens, né? Então, nada mais justo que a gente chame essa activity aqui de lista produtos, ok? Lista produtos. Lista produtos activity. Só que vejam que essa alteração que eu fiz, ela não foi legal, porque eu só alterei aqui essa parte do código. Quando você for alterar o nome de uma determinada activity, o ideal é que você faça uma refatoração geral, que pegue outros arquivos que vão usar essa activity aí. Então, na realidade, o que a gente faz? É recomendado é você fazer uma refatoração global, usando o atalho Shift F6 do Android Studio. Então, se eu apertar Shift F6 aqui, agora qualquer alteração que eu fizer nesse nome vai ser propagado para as outras utilizações desse arquivo aí. Então, deixa eu só dar um Ctrl Z para deixar como estava antes, tá? E agora sim, a gente vai alterar na forma anterior. Vamos lá, Ctrl Z para voltar para a minha activity. Novamente, Shift F6. A gente, então... Nossa, fiz besteira aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z novamente. Shift F6. A gente vai chamar agora de lista compra... Aliás, lista produtos, né? Lista produtos activity. E apertar Enter. E aí, o que acontece? A gente nota que todas as utilizações desse main activity foram alteradas aqui, inclusive no nome do arquivo, tá bom? Então, essa alteração é feita dessa forma correta. Só que tem um pequeno detalhe, pessoal. Se a gente vier aqui no manifest, né? Vamos só dar uma olhada aqui no nosso manifest, que é o arquivo que mostra o fluxo do nosso programa. Vamos ver, olha só, ele alterou aqui também, ó.
Antes, o nome da activity principal, né, vejam só que essa tag XML aqui no manifesto, ela está dizendo exatamente o quê? Que a activity que foi criada, ela é Activity Launcher. Olha aqui. Olha só essa subtag category, né? Category, na verdade. Está como launcher, quer dizer, é a activity que vai ser lançada, é a activity inicial do seu aplicativo. Antes aqui estava main activity, estava main activity. Só que na realidade foi alterado quando a gente fez a refatoração global. Então aqui no manifesto também foi alterado, tá certo? E na nossa activity, vamos ver aqui. Na nossa activity, deixa eu minimizar aqui rapidamente. Desculpa, no nosso layout, ele foi alterado também. Olha aqui, lista produtos activity, certo? Quer dizer, indicando que exatamente esse layout tem relação com a activity de lista produtos, tá certo? Bom, então todas as alterações foram feitas corretamente, tá bom? Vamos só executar novamente aqui o nosso projeto para ver se essas alterações impactaram alguma coisa no nosso aplicativo. Vamos ver aqui, vamos ver se ele já executou, não, está construindo ainda. Vai executar agora, vamos ver. Beleza, o aplicativo continua funcionando, então as alterações não afetaram realmente nada, tá certo? Muito bem, então vamos voltar aqui para outras alterações, gente. Outra alteração estrutural que é muito importante da gente fazer é organizar as activities e os layouts nos seus diretórios correspondentes. Como eu falei em sala de aula, a gente pode criar aqui um subpacote, né, seguindo aquele modelo MVC, ou pelo menos um MVC adaptado, né, que é colocar as nossas activities, que a gente vai ter duas, né, vai ser essa activity da lista de produtos e a activity de cadastro, de produto, a gente vai pegar essas duas activities e guardar dentro de um subpacote que a gente vai chamar de activity. Só que esse subpacote também vai estar dentro de um subpacote que a gente vai chamar de UI. Isso em inglês, né? Em português a gente chamaria de UI. Deixa eu colocar aqui assim rapidamente no código só para clarificar o que eu estou falando. UI significa User Interface, ou seja, a interface do usuário. Tudo que vai realmente gerar uma tela, pelo menos do ponto de vista de Activity, vai estar nesse subdiretório aí, nesse subpacote, desculpa. Então, a gente vai criar o subpacote dentro do pacote principal. Procurem aqui na árvore de vocês, na árvore aqui dos pacotes, o pacote principal do nosso aplicativo e vamos criar um novo pacote dentro dele. Tome cuidado, porque tem outros dois pacotes aqui que são pacotes de teste, tá certo? A gente não vai mexer neles, porque eles são manipulados pelo próprio Android Studio. Caso você queira fazer uma etapa de teste, de qualidade, né? Aí você se preocupa em mexer aí. Mas a gente não vai fazer isso, então a gente tem que se preocupar somente com o pacote raiz, o principal, o pacote principal, tá bom? Então a gente vai incluir aqui um subpacote, tá bom? Que é o subpacote UI.activity. Então a gente clica com o botão direito aqui no nosso pacote, depois New, aí vejam aqui que a gente tem onde é que está? New Package. Aqui tá aqui, ó, New Package, o pacote, né? Vamos criar, então, clicando aqui, ele pergunta o nome do pacote, e aí a gente coloca dessa forma. Deixem da forma como está aí. Em seguida, coloquem UI.activity, activity, certo? Vamos pressionar um Enter. Vejam que ele criou lá o nosso pacote, né, UI.activity, que está subordinado ao lista de compras. E aí, como é que eu faço para pegar a minha activity e mover para dentro desse pacote? É muito simples. Você pode ir nas propriedades aqui de refatoração da sua activity, tá certo? Só que tem uma forma mais simples de fazer isso, que é usando drag and drop, que é o arraste e solte, né? Se você vier aqui encontrar a sua classe da activity, você clica, segura, ó, e você consegue mover para dentro do pacote. Então, é isso que a gente vai fazer. Você clica e arrasta para dentro do pacote e solta. E não precisa mudar nada aqui, ele só vai dizer qual é o diretório no seu computador, no seu sistema, para onde vai a classe. Você clica em refactor, né? Refatorar, e ele vai alterar automaticamente aqui. Olha. Vejam que ele incluiu o pacote
na nomenclatura, no caminho da nossa classe, tá? E se você expandir aqui, você nota que essa classe está dentro do pacote UI.activity. Tudo bem? Então, tudo certo. A próxima activity que a gente for criar, que é a do cadastro, do formulário, ela já vai ser colocada aí dentro desse pacote. A gente não vai precisar fazer esse procedimento que a gente acabou de fazer, tudo bem? Bom, gente, então, o que que a gente faz agora? A estrutura está ok, né? A gente já sabe o que que é um layout, o que que é activity. A gente vai começar a brincar com a nossa tela aqui, com a nossa activity, com o layout. Então, primeiro de tudo, vamos ver como é que a gente faz aqui. Ah, Antes da gente fazer isso, eu queria só chamar a atenção para esse comando aqui da nossa activity, que é o set content view. Esse comando, gente, ele é muito importante e tem que constar na sua activity. Por quê? Porque a gente precisa fazer um elo, uma ligação entre a sua classe Java e o seu arquivo XML. A Activity ela precisa saber com qual layout ela está se comunicando, né? E esse comando aqui, ele diz exatamente isso, que esta Activity vai ter como visual, né, como estrutura visual, a Activity chamada de Activity underline main, que é exatamente esse arquivo XML aqui. O nome dele é Activity underline main. Tá? Que, inclusive, eu esqueci agora, eu acabei de me tocar, a gente esqueceu de mudar o nome do XML, que é muito importante também. Porque, gente, é muito importante que a gente lembre que padrões de projetos seguem certas nomenclaturas, tá bom? E como a gente mudou a nomenclatura da Activity para representar o que ela faz, o layout ele também precisa ter o seu nome referente ao que ele faz, a qual Activity ele está relacionado. E esse nome Activity Main, ele não dá assim, uma noção de qual Activity agora o layout está fazendo referência. Então, a gente vai alterar o nome dele também. Tá? E a gente consegue fazer isso aqui de dentro da nossa Activity, da nossa classe Java. Se você botar o cursor em cima do nome do layout e pressionar aquele mesmo atalho Shift F6, né, ele vai abrir uma janelinha nova, tá? Mas a função é exatamente a mesma. Ele pergunta qual é o novo nome do layout que você quer. Então, antes estava Activity Underline Main, a gente vai colocar o nome do layout condizente com a nossa Activity da classe Java. Então, vai ficar como Activity Underline Lista Underline Produtos. Vejam que essa nomenclatura ela segue uma forma diferente da nomenclatura da Activity. Por quê? Quem estudou Java sabe que classes Java seguem o que a gente chama de camel case, né? Que é aquele padrão de nomenclatura que você varia a caixa das letras. Começa com letra maiúscula, as outras letras são minúsculas, e cada nova palavra começa com uma letra maiúscula. Tá? Isso em Java. Só que como o layout é um arquivo XML, a gente vai seguir a nomenclatura de arquivo XML, que é diferente, é tudo em minúsculo e cada nova palavra é separada por um underscore ou underline, que é esse símbolo aqui, né? Que a gente chama em português de sublinhado, tá? Bom, então a gente clica aqui no Refactor e o que, que vai acontecer? Vejam só, ele não só alterou o nome da referência do layout aqui, como ele também alterou o nome do arquivo. Então, aqui a gente tem Activity Lista Produtos, que é o novo nome do nosso layout. Tudo bem? Então, sempre que você quiser refatorar, quiser alterar o nome de uma Activity, de um layout, use esse atalho Shift F6. Tudo bem? Bom, agora sim a gente pode ir para as alterações, né? Vejam aqui o layout, né? Eu já mostrei para vocês que esse texto, a gente consegue alterar esse texto aqui no arquivo do layout XML. Eu posso colocar meu nome, eu posso colocar lista de compras, né? Eu posso colocar lista de compras dessa forma aqui, e ele faz a alteração em tempo real. A gente pode até dar um zoom aqui para visualizar melhor, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse texto ele só foi possível de aparecer no design por conta dessa tag XML, que é a tag referente a uma view. E lá na sala de aula eu comentei para vocês, comentei com vocês, que a view é um componente. Eu pensei que estava chovendo. A view é um componente. A view é um componente que ela é um elemento visual dentro da sua tela. E ela é definida através de uma tag XML. Nós temos várias views. Nós temos view de texto, view de lista, view de botão.
tá? Que realmente a gente consegue colocar no nosso app, e isso é definido através de uma tag XML, tá bom? A gente vai apagar essa tag porque nós não vamos usar uma text view, pelo menos por enquanto. A gente vai dar ênfase para quê? Para uma lista de produtos, tá? Então a gente vai usar um outro tipo de view, e quando você apagar esse text view, ó, vejam que no design a view ela foi eliminada também, tá bom? A gente vai então procurar a nossa view, e aí para a gente fazer isso, ó, vocês vão procurar bem aqui um botãozinho aqui no meio que se chama palette, ou palette, né, se for a tradução do original. Quer dizer, é a sua paleta de views, a sua paleta de elementos que você tem à disposição para realmente, é, para realmente incluir uma view, um objeto dentro do seu aplicativo. Vejam que a gente tem botões, a gente tem imagens, a gente tem scroll, né, que é aquela view que você consegue fazer o scroll com o dedo, arrastar para cima e para baixo. Tem botão de ligar, desligar. Então, tem subcategorias, tem vários tipos aqui que você consegue colocar no seu design, tá bom? O que a gente está interessado, pessoal, é um que vocês vão encontrar aqui no Legacy, que é essa view chamada de list view. É ela que a gente vai utilizar, tá? Por quê? Porque o nosso intuito é mostrar uma lista de produtos. Eles vão ser organizados de forma vertical, e é exatamente isso que a list view faz, tá bom? Só que antes da gente fazer isso, eu vou deixar somente no design aqui, tá bom? Porque a gente consegue ver de forma simultânea a inclusão dessa view quando a gente coloca aqui no nosso layout, tá bom? No nosso design. Mas antes da gente incluir esse list view, eu queria só comentar rapidamente sobre o nosso layout, que é o tipo do nosso layout. Vejam que bem aqui em Component Tree, que se não estiver aparecendo, é porque está minimizado, então é só você procurar bem aqui embaixo, ó, Component Tree, que é o bloco que indica as views que tem na sua. Na verdade, não só as views, mas toda a estrutura, os elementos que compõem a estrutura do seu design. E o layout é um componente que, como a gente viu em sala de aula, ele é o que a gente chama de container, ou view group, ou seja, grupo de visualização. Ele é o view group mais, digamos assim, mais alto na hierarquia dos elementos. Como ele é um container, ele é que vai definir como os objetos que estão dentro dele vão ser organizados na estrutura do seu layout. E esse que foi escolhido por padrão pelo Android Studio é o que a gente chama de constraint layout, ou seja, um layout que é baseado em restrições, né? Esse layout ele é um layout mais moderno, que os aplicativos usam em geral, aplicativos mais robustos, mais funcionais, né? Só que você tem que saber utilizar. Então, ele tem uma série de parâmetros que, assim, é muito... Você tem que saber usar configurar esses parâmetros. E como a gente está aprendendo aqui ainda, a gente não vai se preocupar com esses parâmetros. Por isso que a gente vai usar um layout que é mais simples. Ele tem menos coisas para configurar e assim, ele responde, né, ao propósito que a gente está buscando aqui nessa a gente está buscando aqui nessa primeira construção, tá certo? Então, a gente vai converter esse layout. A gente não vai usar o constraint layout, nós vamos utilizar o quê? O linear layout. O linear, aliás, desculpa, não, falei errado, não é o linear layout, pessoal. É o relative layout. O linear layout, ele é parecido, mas a gente não consegue sobrepor as nossas views. Eu vou já falar sobre isso quando a gente colocar um botãozinho ali, vocês vão entender do que eu estou falando. Mas vamos primeiro converter esse layout, tá? Então, clicando com o botão direito, você tem aqui essa opção, ó, Convert View, ou seja, você quer converter essa view em outra. E o layout, do Constraint Layout, a gente quer converter no Relative Layout. Olha aqui. Essa janelinha, ela mostra quais são as opções de layout que você tem. Você tem o Linear, o Coordinator e o Frame. Cada um tem o seu propósito específico, mas a gente quer o Relative Layout porque ele é mais enxuto, ele tem menos parâmetros para configurar e ele entrega o que a gente está buscando aqui, tá bom? Então, a gente vai selecionar esse Relative Layout, vamos clicar aqui em Apply, para ele aplicar, né? E vejam que ele já converteu o nosso Constraint Layout para Relative Layout, tá certo?
Bom, não mudou visualmente nada no nosso design, porque realmente a gente mudou só a estrutura. A gente não tem nenhuma view ainda, não tem nenhum elemento. A gente vai adicionar agora, e aí a gente consegue visualizar melhor, tá bom? Bom, então a gente vai voltar aqui na nossa paleta e vai, olha só, a gente vai fazer um drag and drop novamente. Vamos clicar aqui na nossa list view e vamos arrastar aqui para dentro do nosso relativo layout. Você também consegue jogar aqui para dentro do design, tá? Só que como a gente viu em sala de aula, isso aqui pode gerar um mau posicionamento dos elementos que você quer. Às vezes, o design ele até some e a gente não sabe por que isso acontece. O ideal é a gente fazer, então, aqui na nossa component tree. Depois a gente altera posicionamento, altera tamanho, tá bom? Mas inicialmente a gente vai largar esse list view aqui dentro do nosso layout. Para dizer o quê? Que esse layout, aliás, essa view de lista, né? Ela pertence, ela é ela é subordinada a esse nosso esse nosso container, que é o relativo layout, tá bom? E vejam que quando a gente faz isso, automaticamente já mostra aqui uma lista. Só que os itens, eles são itens genéricos, porque a lista, por mais que a gente tenha esse preview, ela ainda não sabe o que ela tem que colocar lá no nosso, na nossa view, tá bom? A gente vai ver como a gente faz isso de forma manual e como a gente vai fazer isso de forma dinâmica. A forma manual seria basicamente o quê? A gente incluir de forma hard-coded, né? De forma manual, os itens que a gente quer colocar na nossa lista dentro do código da nossa activity, só que isso não é o ideal. O ideal é que a activity ela puxe esses dados de alguma fonte externa, tá bom? Geralmente, aplicativos que têm esse tipo de finalidade, eles puxam essas informações de um banco de dados, de um sistema gerenciador de banco de dados, por exemplo, né? Que pode ser o MongoDB, o PostgreSQL, que é muito utilizado em aplicativos móveis. Só que isso aí é assunto para algo posterior, tá? A gente vai focar primeiro, realmente, na alimentação dessa lista a partir de uma fonte que vai ser interna, mas que vai representar uma fonte externa que a gente vai ver posteriormente, tá bom? Olha só. Então, primeira coisa, a nomenclatura. Vejam que quando a gente incluiu a nossa list view aqui, o Android Studio deu o nome de Dynamic, né? Underline Dynamic. É muito importante que a gente mantenha esse hábito de dar a nomenclatura adequada para as nossas views, tá? Porque como a gente mexe com muita coisa ao mesmo tempo, se você não tiver um nome que remeta para que serve aquela view, fica muito difícil de você ir lá procurar, pegar um nome. Então a gente sempre vai seguir a seguinte nomenclatura para as nossas views. A view vai ter o seguinte nome: vai ter primeiro o nome da activity, aliás, do layout, desculpa, vai ter primeiro o nome do layout, onde ela está posicionada, e em seguida da função dela. Às vezes é seguido da função, ou às vezes é seguido de algum atributo que ela trabalha ou que ela gera, né? A gente vai ver isso, vai ficar mais claro quando a gente colocar o botão, mas inicialmente a gente vai alterar o nome dessa lista para indicar que é a lista de produtos, tá bom? Se a gente vier aqui do lado direito na tela, no menu, onde tem atributos, tá? Se tiver minimizado, vocês podem procurar aqui, ó, Attributes, né? É só clicar aqui nessa opção Attributes, que vai aparecer esse campo ID. A gente pode colocar diretamente aqui o nome e pressionar Enter, né? Que o Android Studio ele vai atualizar para qualquer nome que você colocar. Só que como a gente tem percebido, e isso é muito importante que se comente, é que em algumas versões do Android Studio, esse campo ID, ele simplesmente não aparece. Lá na sala de aula, a gente percebeu isso acontecendo, né? Então, para quem não tem essa opção de digitar o nome aqui diretamente, a gente vai lá para o nosso XML, deixa eu minimizar aqui a nossa paleta, e vai configurar esse ID no código. E como eu comentei com vocês também, o ideal é que a gente sempre faça isso, né? Alterar os parâmetros das nossas views no arquivo XML. Ah, mas é muito difícil, eu prefiro arrastar, colocar onde eu quero as coisas. Claro, por praticidade, você pode preferir fazer isso. Só que a gente já viu que essa manipulação visual, às vezes, pode dar algum problema ali na estrutura da nosso design.
O ideal, então, é que você se habitue a trabalhar com as alterações no XML, tá bom? E a gente faz isso de que maneira? Notem que, vamos voltar aqui para o XML. Notem que quando a gente colocou o list view dentro do nosso relativo layout, né, essa tag list view, que é da nossa lista de produtos, foi inserida automaticamente dentro da tag relativo layout, que é essa aqui, ó. Ela abre aqui em cima e fecha aqui embaixo, indicando que a list view ela é uma view que está dentro do container relativo layout. E o Android Studio já colocou aqui dois parâmetros para a gente, que é o layout width e o layout height. Width, né, que a gente é meio complicado de pronunciar, significa comprimento. Ou seja, qual é o comprimento da minha view? Né? O que, é que vai determinar o comprimento dela? E o height é a altura. O que, é que vai determinar o comprimento da minha view? E os dois estão setados com esse valor aqui de match parent. Match parent significa que esse comprimento e essa altura eles vão seguir, eles vão combinar, né, com o componente pi. O parent é o componente pi daquela list view. E quem é o componente pi da nossa list view? É o layout, é o nosso próprio container. Então, quer dizer, quem vai determinar como o comprimento e a altura dessa view vai ser feita na nossa visualização é o layout. Por essa razão é que a nossa list view ela ocupou todo o espaço aqui do nosso layout, ou seja, o comprimento ele está todo determinado pelo nosso layout. Ele ocupa a tela inteira, tá bom? Se a gente tem um outro valor que a gente geralmente usa, que é o wrap content. Ou seja, o wrap content, pessoal, ele tradução direta, ele significa como é que eu posso traduzir o wrap nesse sentido? Seria, tipo assim, embalar, né? Quando você embala alguma coisa, é como se o comprimento da sua view, ela se moldasse de acordo com o conteúdo que tem na sua view. Claro que nesse exemplo não teve diferença, porque cada item da lista, ele tem um comprimento do tamanho do layout. Então, tanto faz como tanto fez aqui a gente colocar o wrap content ou o match parent, né? Então, a gente vai deixar no match parent mesmo, que é o nosso padrão, mas vai ter momentos em que a gente vai usar o wrap content e eu vou explicar para vocês como é que isso funciona, tá bom? Beleza, a gente volta então agora para aquele parâmetro que a gente tem que definir, que é a ID da nossa list view, né? Então a gente começa colocando aqui Android, peraí que ele alterou o meu teclado aqui, pronto. Android, e aí ele dá várias opções, né? Mas a gente quer o parâmetro ID, não é isso? Parâmetro ID, aí está. E se você utilizar o autocompletar, ele já mostra como é que você define a ID de uma view. E é dessa forma como a gente está vendo. Arroba mais ID. Isso é um padrão do Android, tá, gente? Esse arroba, ele indica que o layout ou o arquivo XML, ele tem que buscar essa informação ou ele tem que incluir essa informação lá é como se fosse na estrutura raiz de todos os IDs e todos os layouts do nosso sistema. E isso, eu vou falar posteriormente, é representado na classe R. Essa classe R é como se fosse um centro que guarda todos os nomes de componentes, de layout, dos IDs, os temas, as cores, tudo que tem no seu aplicativo pode ser referenciado através daquela classe R. E esse maisinho aí na frente, ele está indicando exatamente isso. Ou seja, eu quero lá na minha central, eu quero adicionar essa ID que vai fazer referência a esse list view aqui. Tá? Então, a gente vai incluir nosso código central, digamos assim, a seguinte ID. Aí, barra, para indicar qual é a ID que a gente quer incluir. E, como eu falei para vocês, a gente começa colocando o nome da nossa activity, que é exatamente o quê? Activity, underline, lista, underline, produtos, seguido do propósito daquela view. Ok? Só que, assim, qual é o propósito dessa nossa view aí? É exibir a lista de produtos. Então, não ficaria bacana se a gente colocasse assim, né? Lista produtos, lista produtos. Vai ficar algo redundante. Então, a gente pode colocar simplesmente o quê? List view. Ou seja,
Porque é a única list view que tem nessa activity aqui. Não tem outra. Se tivesse uma list view de uma coisa e list view de outra, aí a gente poderia especificar mais, tá? Mas como ela é a única nessa activity, pode ficar dessa forma aí. Activity lista produtos list view. E é com esse nome que a gente vai colocar elementos, né? Que a gente vai alimentá-la com dados de uma fonte externa, tá bom? Então a gente vai deixar assim. A gente pode até construir aqui o nosso aplicativo, né? Para indicar. Vamos ver aqui se ele está construindo. Vamos ver aqui, aguardando. Acabei de me tocar o seguinte, não vai aparecer nada, tá? Por que que não vai aparecer nada? Porque a nossa lista não tem itens ainda. Esse preview que a gente está vendo, ele é um exemplo. Não quer dizer que é assim que vai aparecer lá, tá bom? A gente tem que colocar elementos nessa lista. A gente vai, então, fazer isso agora, tá bom? E onde é que a gente tem que ir para poder fazer isso? A gente tem que ir aqui na nossa activity, tá certo? Deixa eu minimizar aqui. Vamos lá na nossa activity. E aqui que a gente vai incluir a lógica que vai dizer quais são os itens que vão ser posicionados ali naquela lista de compras, tá certo? Então, primeiramente, pessoal, a gente vai criar um array list para colocar os elementos, os produtos que a gente quer incluir na nossa lista de compras, tá? Então, para isso, eu vou criar aqui uma lista de strings, tá? Que vai servir para representar, tá bom? Notem que ficou vermelho porque falta importar. Se você apertar Alt Enter, o Android Studio ele vai importar automaticamente aqui a classe de lista, tá bom? Tá aqui em cima, como vocês podem ver. Então, como é que vai ser o nome dessa lista? Eu vou chamar de produtos list, tá? Pode ser assim, tá? Produtos list. Que é essa lista que vai ser utilizada para definir lá na nossa list view os itens que vão aparecer de fato na nossa lista, tá bom? Primeira coisa, como é que a gente vai definir essa, essa lista? A gente tem que instanciar primeiro, né? Então, isso aqui vai ser um array list, porque é um tipo de lista que a gente consegue ir incluindo, né, de forma dinâmica os novos elementos. E a gente pode fazer isso dessa forma aqui, ó. Opa, faltou o ponto e vírgula, né? A gente pode fazer assim, ó, produtos list. Se a gente chamar o método add, a gente pode incluir nessa lista, por exemplo, vamos pensar num produto aqui que eu gostaria de comprar. Vamos colocar aqui detergente. Vamos incluir, então, um outro produto, produtos list.add. Vamos colocar aqui agora, sei lá, sal de churrasco, tá? E produtos list novamente add. Só um terceiro produto para ficar mais preenchida a nossa lista, né? Vamos colocar aqui uma picanha, né? Uma picanha aí, quem sabe dê para a gente comprar no fim de semana. Então, esses são os itens que a gente quer incluir, a gente incluiu na nossa lista e são eles que a gente vai colocar na nossa list view, tá bom? Agora, como é que a gente faz isso, pessoal? Só uma coisa que eu esqueci de... Eu vou deixar isso para o final, tá? Vamos voltar aqui para a nossa list view. Pulou aqui na minha mente, eu realmente esqueci de comentar, mas vamos voltar aqui para a nossa list view. Primeira coisa, gente, como é que a gente pega esses itens e inclui lá na nossa list view? A gente vai precisar de dois passos. O primeiro passo é conectar a nossa activity ao elemento de layout list view, ou seja, aqui na nossa activity, na nossa classe Java, a gente tem que fazer um elo entre o código Java e lá a nossa list view. E como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente vai chamar esse método aqui, ó, findViewById, que em tradução direta significa encontre uma view pelo seu ID. Ou seja, eu quero procurar em todas ali as minhas views, uma em particular, de acordo com o seu nome. E a gente aprendeu o quê? Que o nome da nossa list view é qual? A gente definiu bem aqui, ó, Activity Lista Produtos List View. É esse nome que a gente quer procurar aqui na findViewById. Só que a gente não pode simplesmente colocar aqui, ó, Activity, lista, produtos, vamos colocar aqui só para
elucidar melhor isso, tá? A gente não pode fazer isso aqui porque a Activity não sabe onde encontrar essa variável. A gente tem que ir lá no na nossa referência central, lembra do que eu falei da referência central, que é a classe R, né? A gente tem que, deixa eu apagar aqui, a gente tem que ir lá nessa classe R, olha aí, a classe R, aí coloca o ponto para indicar o que você está buscando nessa classe R, né? R de recursos, e aí você pode dizer se você está procurando uma classe, se você está procurando um layout, se você está procurando uma cor que você definiu, né? Se você está procurando um drawable, o drawable são os recursos de imagem que vão definir, por exemplo, como é que vai ser o ícone do seu aplicativo, como é que vão ser os ícones que vão ser estampados nos botões do seu aplicativo, enfim. Lá no Drawable a gente vê isso depois, como é que vê. Mas o que a gente está interessado é no ID. Quer dizer, eu quero procurar lá na nossa classe R um elemento que tem o seguinte ID. E eu não preciso nem decorar, nem, enfim, copiar e colar, porque é exatamente como a gente está percebendo aí na tela, é o primeiro elemento que o Android Studio sugere, né? Então, é o Activity Lista Produtos List View. É exatamente esse elemento que eu quero encontrar, que eu quero conectar com a minha Activity, tá certo? Então, se eu pressionar o Enter aqui, ele já faz esse elo. Só que ainda não está completo. Por quê? Eu preciso pegar essa referência e guardar em uma variável local que vai ser utilizada aqui pela minha Activity, tá certo? E aí, eu apaguei, né? E aí, a gente pode simplesmente, depois do parêntese, você bota ponto .var, tá? Indicando o quê? Que você quer criar, você quer converter isso em uma variável, né? Então, ponto .var, ele vai criar uma variável de um tipo genérico, que é o tipo view, né? O tipo view, para quem lembra lá de herança e polimorfismo, ele é a superclasse de todas as views que você consegue colocar. O Android Studio ele faz isso de forma automática, porque ele não sabe exatamente qual é o tipo de view que esse list view aqui é. Então, aí você tem que, né, tem que saber dizer. Bom, é uma list view. Então, você complementa aqui, ó, o tipo da list view e ficou em vermelho porque você também tem que importar. Então, novamente, Alt, Enter, e o Android Studio ele vai importar bem aqui, ó. Ele importou o nosso widget, né, que é o nosso tipo de view, o list view, tá bom? Ele fez, então, vou só alterar o nome da variável, tá? Eu vou chamar aqui de lista produtos, seguindo a nomenclatura Java, lista produtos, que vai servir para fazer essa comunicação entre o código Java e o nosso layout, a nossa view lá dentro do nosso layout, tá bom? Muito bem. Então, minha gente, agora, vamos ver aqui o que está faltando. Fizemos o... Tá, agora falta o segundo passo, né, que é aquele que eu havia falado no início, que é realmente alimentar essa list view com a nossa lista de produtos que foi definida aqui em cima. E como é que a gente faz isso, gente? Ó, é uma forma não muito trivial, que a gente não está muito acostumado, mas é a forma mais simples que tem de você alimentar uma list view através de uma lista, tá bom? E como é que a gente faz isso? Primeiro, eu vou chamar aqui a variável local referente à minha view, que é a que eu quero alimentar, né? Coloco aqui ponto, e olha só, o primeiro método que já é sugerido é o que a gente vai usar, é o setAdapter, que, ou seja, é exatamente para você definir um adaptador. E o que é esse adaptador, gente? Esse adaptador é para você fazer uma conversão entre um dado de lista e adaptá-lo para um dado de view, né? Ele faz aí esse meio de campo, ele faz essa tradução, né? E aí, para fazer esse adaptador, né? Se você vir aqui que o Android Studio está dizendo, você precisa criar um novo adaptador. Então, muito bem, a gente cria aqui um novo list adapter, né? A gente vai instanciar esse objeto aqui de forma dinâmica, dentro do argumento. Vejam que agora não foi preciso eu apertar o Alt Enter para importar, porque o Android Studio já fez a importação automaticamente aqui em cima. Tudo bem? Então, é esse list adapter que a gente vai precisar configurar. Vejam que, olha só, ele mostrou um monte de coisa para você configurar aqui, que são parâmetros de verificação para saber se está vazio, de controle, mas na realidade não é o de list que a gente vai usar. Eu cometi um pequeno engano aqui. É um primo dele, tá? É um que é muito mais simples e que tem e segue o mesmo propósito, tá?
que eu vou apagar aqui tudinho, tá? Eu vou apagar tudinho, porque a gente não vai usar. Desculpem o erro, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, eu vou apagar aqui a importação, que a gente não vai usar também, tá? Na verdade, não é um list adapter, é um array list adapter. Porque é um array adapter, desculpa, array adapter. Tá? Que vai exatamente adaptar o quê? A nossa lista, o nosso array list aqui, ó, que foi criado com os produtos, para a nossa view, tá bom? Só que esse array adapter, ele precisa de 3 argumentos para ser instanciado. Se eu apertar aqui, se eu colocar o cursor dentro do parêntese dos argumentos e apertar Ctrl P, o Android Studio vai me dizer quais são esses 3 argumentos que eu preciso, tá? Olha só, o primeiro argumento é o contexto, o segundo argumento é o tipo de recurso que vai ser adaptado, que vai ser traduzido, né? E o terceiro argumento, nós vamos usar essa terceira sobrecarga aqui, que tem 3 argumentos, que indica exatamente a fonte dos elementos que você quer incluir, que é de onde ele vai tirar a informação para popular na nossa lista, tá? E então a gente pode começar pelo contexto. Quer dizer, o contexto, pessoal, é como se fosse a tela que você está trabalhando. De qual tela você quer, em qual tela, na verdade, você quer colocar esse adaptador para funcionar. E a gente representa na nossa activity que a gente quer fazer isso nessa mesma tela através do comando this, tá? Que aí vocês devem lembrar lá de orientação a objeto, que é um comando que faz referência a quê? Ao próprio objeto, ou seja, é a própria tela daquela activity, tá bom? Então, é nela que eu quero executar esse adaptador. Então, vírgula, para a gente passar para o nosso próximo argumento, que é o tipo do adaptador, tá? Eu vou dar um Enter aqui, só para a gente... Peraí, não, eu quero movimentar todos os parênteses agora. O segundo argumento, aqui na nossa segunda linha, vai ser o tipo de informação. Como é que você quer formatar aquele tipo de informação? Primeiro, gente, tudo bem, é uma list view, mas o Android Studio ele precisa saber o tipo da informação. Qual é o tipo da informação que o list view recebe? E como é que você quer representar isso? O list view, pessoal, tem várias formas de você alimentar com informações de uma lista. Só que a gente vai usar a mais simples de todas. A gente não quer configurar nenhum parâmetro especial. A gente só quer que realmente cada elemento da nossa lista seja posicionada naquela list view ali, tá bom? E para fazer isso, a gente tem que recorrer lá à raiz dos tipos do Android. Aí vocês devem perguntar, a classe R. Exatamente, é a classe R. Só que não é a classe R do nosso projeto. A classe R do nosso projeto, ela tem uma referência central dos elementos do seu projeto. Só que existe uma classe R que é muito mais geralzona. Ela guarda as referências dos parâmetros e das constantes que permeiam todo e qualquer aplicativo Android que você for trabalhar. Então, para isso, a gente tem que pegar essa classe R do namespace Android, que é esse centro geralzão, né? E lá é onde a gente vai encontrar a variável que indica o tipo da informação, tá certo? Então, a gente começa colocando aqui o nosso namespace Android, ponto. Aí eu chamo aqui a classe R. Espera aí que aconteceu alguma coisa aqui, gente. Deixa eu só ver se eu não estou falando besteira. Tá? Vamos ver aqui. Layout. Não estou falando besteira, não. É exatamente isso. É o namespace Android. Aí eu chamo a classe R desse namespace. Dentro da classe R, eu estou interessado em um tipo específico de layout, certo? Então, eu vou colocar aqui layout, ponto. E esse primeiro tipo que aparece, pelo menos para mim, se não aparecer para vocês, vocês podem procurar, é o Simple List Item 1. Se você colocar aqui Simple List, vejam que tem vários tipos, né? Tem o tipo 1, o tipo 2, o tipo Activated, Checked. Quer dizer, tem várias formas da gente mostrar essas informações lá na nossa lista. Mas a gente não quer nada muito elaborado, a gente só quer que os elementos apareçam lá. Então, a gente vai escolher essa primeira opção aí, tá bom? Então, vai ser o Simple List Item 1, tá? Beleza, esse é o segundo argumento. O terceiro argumento é o quê? É a fonte da informação. Quais são os dados que você quer colocar lá na sua lista? Bom, a gente viu que são o quê? Esses itens que eu quero incluir na minha lista, né? Detergente, sal de churrasco, picanha. Então, é essa lista produtos list que eu quero incluir no meu adaptador. E é exatamente esse objeto, produtos list, né,
que vai ser o terceiro argumento lá do nosso adaptador. Agora sim, o adaptador ele já sabe que eu quero incluir esses dados na tela presente, na formatação simples de lista de itens, pegando as informações desse array list que a gente definiu aqui em cima. Tá bom? A gente vai ver posteriormente que esse array list ele vai sumir. Por que que ele vai sumir? Pelo menos aqui dessa forma como a gente colocou. Porque a gente vai alimentar esse array list através da outra activity, que vai ser a activity de cadastro. E isso vai ser feito de forma dinâmica, né? Quer dizer, a gente não vai mais deixar engessado aqui no código, tá certo? Mas isso aí vai ser só realmente depois, quando a gente criar a nossa outra activity, tá bom? Vamos executar agora, para ver como é que ficou, para ver se realmente os elementos estão aparecendo lá. Mas antes disso, só aquele comentário que eu deixei pendente, que tinha me pulado na cabeça, que é o nome da nossa tela. Eu falei para vocês da Action Bar, que por padrão coloca o nome do projeto, mas a gente pode definir um nome que a gente quiser. E isso é definido através do comando setTitle, tá? Logo depois aqui do onCreate, que eu vou explicar melhor depois aqui o que essa sobrecarga onCreate. A gente tem a onResume, onStop, tem várias sobrecargas que a gente vai comentar melhor para a gente entender o fluxo do nosso aplicativo, tá? Mas por enquanto eu só preciso que vocês entendam que a gente deve colocar esse setTitle aqui depois do super onCreate, tá? Então a gente coloca aqui, ó, setTitle, ou seja, eu vou definir o título dessa tela, e o T tem que ser maiúsculo, tá, gente? Com uma string, que vai ser o nome da tela. Então a gente pode botar assim, ó, lista de produtos, da forma como a gente quiser. Qualquer string que você queira. Lembrem que antes, como é que estava? Estava o nome do projeto, estava assim, né? Vamos voltar aqui. Estava assim, ó, na nossa action bar. Lista de compras, tudo junto. Mas a gente não quer isso, a gente quer lista de produtos assim, tá? Separado, bonitinho, bem editado. E vamos ver agora se realmente o nosso aplicativo está funcionando da forma que a gente esperava. Então, Shift F10, vamos abrir aqui novamente o nosso emulador. Ele vai passar novamente o aplicativo para o nosso emulador e vai executar. Olha aí que beleza, né? Funcionou direitinho. Tá aqui, ó, o detergente, o sal de churrasco e a picanha, na ordem que a gente definiu aqui no nosso array list. E cada novo elemento que você incluir, ele vai ser colocado nessa lista de forma iterativa, tá? Só que qual é a intenção do nosso projeto aqui? A intenção do nosso projeto é fazer essa alimentação de itens a partir da outra activity, que vai ser a activity de cadastro, onde você vai conseguir colocar o nome daquele produto, tá? De um produto novo, e a gente vai até melhorar isso colocando não só o nome do produto, mas também o preço dele, e a quantidade também, né? Porque essa lista de compras, lá no finalzão, a gente vai implementar um cálculo geral, né? Ou seja, de todos os itens que tem na minha lista, quanto é o valor aproximado que vai dar essa compra, né? Ele vai incrementando esse valor para a gente ter uma ideia, para a gente ter uma noção, tá bom? Então, eu vou dar um pause aqui nesse vídeo por enquanto, tá? Que eu já estou um tempão falando, estou ficando com sede. Mas no próximo vídeo, a gente vai ver como é que a gente coloca um botão nessa tela que vai acionar a nossa outra activity, que vai ser a activity de cadastro, tá certo? Então, por enquanto é isso. Tentem reproduzir esse código que a gente fez aqui, tá? Tá aqui o código do layout, caso vocês queiram copiar, né? É o nosso manifesto também, que a gente vai vir a alterar depois, tá bom? Mas, por enquanto, é isso. Deixa eu ver se não faltou nada. Temos a Action Bar, certo? Tudo bonitinho. Ficou faltando a questão do ícone, né? A gente consegue alterar o ícone, mas eu vou deixar isso para quando a gente for falar do botão, porque a gente vai querer alterar o ícone do botão também, para ficar algo mais intuitivo, tá? Aí eu vou deixar para falar do ícone do aplicativo, né? Que se a gente vier aqui no nosso emulador, vejam que o ícone do aplicativo, vamos procurar aqui, ó, é esse bem aqui, ó, lista de compras, como vocês podem ver aqui o mouse circulando, né? É exatamente esse aqui. Ele tem só lá o símbolo do Android e a gente vai alterar isso aí para ficar mais comercialmente aceitável, digamos assim, tá bom?
Então, eu vou dar um pause aqui na nossa gravação, tá? Eu vou primeiro parar o compartilhamento e agora eu vou parar a gravação. Muito bem, então, valeu, até a próxima.